Era uma tarde de sexta-feira, eu tava na bendita internet, até que eu vi esse post aqui. A vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. E isso me fez pensar outra coisa. Eu sei. Sempre com sede, nunca satisfeito. Eu entendo meu passarinho bem vestido. Sem objetivos, sem rumo, uma sensação de vazio. Como lida com seu vazio? Loucura, sim, mas peraí. Você precisa entender algo antes. A verdade é que eu pensei tanto sobre isso que de um pensamento isso começou a habitar em mim. Mal sabia eu que iria ressignificar completamente. Porque, pensa comigo, se essa consciência não chega a tempo, o dia até amanhece, mas a alegria fica para trás. O que me faz pensar que se essa consciência chegasse antes, a vida de muita gente ia ser profundamente mudada. Então hoje você vai entender algo que é tão importante que o simples fato de você estar me vendo e ouvindo através de uma tela só é possível por causa disso. Até porque quando esse vídeo acabar e você voltar a deslizar a tela do seu Instagram buscando uma dopamina barata, eu espero que talvez, só talvez, algo em você tenha mudado a ponto de que a sua mente possa reiniciar e você consiga enxergar o caminho que você sonha. Ou talvez essa seja a última podada naquelas unhas encravadas silenciosas a qual chamamos de medo, egoísmo, comparação, ânsia de ter e o tédio de possuir. Quando eu era criança, eu me lembro de estar internado em um hospital. Eu me lembro que uma doença tinha atacado os meus rins gravemente e eu fiquei internado lá por muitos dias. Lá eu conheci uma outra criança. Eu incomodava minha mãe todo dia para comprar um brinquedo para mim. Era um relógio do Ben 10, nunca vou esquecer. Todo dia, chegando o dia da minha alta, após incomodar minha mãe tanto, ela comprou o brinquedo pra mim. Mas eu me lembro que eu dei esse brinquedo pra aquela outra criança. Ela era mais sofrida que eu me lembro que ela não tinha cabelo, posso dizer que seria um câncer. E eu me lembro que ali, naquele instante, sem entender muito, eu entreguei aquele brinquedo pra aquela criança. Que ali eu entenderia uma das coisas a qual eu iria carregar para minha vida toda. E eu não tinha palavras para traduzir o que eu senti no momento, mas hoje eu posso dizer que era algo como o verdadeiro peso das coisas se revela ao as entregá-las. Eu sei que parece genérico, mas ali, pela primeira vez, uma criança de 10 anos, eu iria entender um dos problemas da nossa sociedade que eu descreveria que é mais recorrente que falta de energia em cidade pequena. Misericórdia! Eu queria muito aquele brinquedo, mas ali eu entendi que aquela criança precisava tanto quanto eu. E a vida barra qual eu chamo de o Criador, ele vai fazer exatamente isso. Colocar momentos assim para revelar ao seu coração o egoísmo do seu coração. E sabe, eu não diria que isso é um problema, na verdade isso é uma dádiva. Me dizendo que egoísmo é uma dádiva? Não, cabeção, na verdade é o que vem depois. Mas vem comigo. A verdade é que passar por cima do seu egoísmo em favor de alguém, isso não é ser covarde, desde que o faça. Covarde mesmo eu seria se eu visse dois caminhos e deixassem que escolhessem por mim. Eu seria covarde por não escolher nenhum. Mal sabia eu que anos mais tarde eu descobriria que covarde mesmo foi Denzel Washington, que em 1975, sentado ali no salão de beleza da sua mãe, uma senhora, ela pega um pedaço de papel e começa a escrever nesse pedaço de papel que ele iria viajar para muitos lugares e ele falaria para milhões de pessoas. And every time I looked up, she was looking at me. So she wrote it down. I still have a piece of paper. I've told this story before. She didn't say you're going to be an actor. She didn't say you're going to make, movies, you're going to make millions of dollars and all that. Make a long story long, 1982, I was filled with the Holy Spirit. Covarde seria se em uma fase que ninguém acreditava nele, junto com a separação de seus pais, ele tivesse desistido. Sabe, Denzel Washington é um dos caras que eu admiro muito no mundo do cinema. E Denzel Washington tá aí pra descrever e retratar que a vida de propósito, ela não é o quanto você possui, mas é o quanto você entrega pro mundo. Mal sabia ele que pouco depois ele tomaria um passo inicial em um acampamento de verão, a qual pela primeira vez ele iria aparecer em teatro, ele iria atuar em teatro, e isso queria mudar a vida dele. Em breve momento ele sentiu medo, ele foi covarde, ele queria desistir. Por um breve momento ele teve todas essas emoções humanas, a qual você tem, a qual eu tenho, mas ele foi lá e fez. He made it. Fez. Diego, mas agora que ele fez, tá feito, o medo ele venceu.
Opinar depois do resultado é conforto, falar de força quando está tudo bem é discurso, mas espera, isso aqui não é automotivação. Automotivação nasce da gente e a gente falha. O que eu estou falando é diferente, é motivação que vem do alto, não nasce de circunstância, nasce da eternidade. E quando isso desce no entendimento pro coração, você não só se anima, você permanece. A questão é que todos nós, uma hora vamos passar por isso. Em algum momento você vai receber um convite ao qual eu recebi da voz que fala na tua alma, a qual, pra mim, é o Criador que criou essa bagaça toda, essa Matrix. E essa voz vai falar algo como: deixa esse emprego, mesmo que você tenha medo que falte comida, ou saia dessa cidade, saia desse país, mesmo que o seu pai, a sua mãe, o seu avô, todos cresceram lá e ninguém nunca saiu de lá, mesmo que nada mude nessa cidade. Algo como: cria novas conexões, sai da sua bolha, ou até chama aquela pessoa pra sair, a qual você tanto quer. Saia do barco, meu brother, vamos pra cima. Mas vamos lá. Mas sabe, eu ouvi uma vez alguém dizer que ninguém tropeça em uma montanha. Primeiro você tropeça em pequenas pedras. Da mesma forma, ninguém escala uma montanha. Primeiro você escala uma árvore, uma parede. Agora, se até os rios de montanhas longínquas, distantes, se encontram em um mesmo oceano, seria loucura eu achar que existe somente uma maneira de enxergar a vida. Então, o que hoje você acha que é muito pra você, daqui 2, 3 anos não vai ser nada, cara. A grande cartada aqui é que escutar a voz da sua alma não é começar uma faculdade porque os seus pais querem. Da mesma forma que não é deixar um emprego ou começar um emprego por medo, e definitivamente não é toda vez que você vai sair, ficar trocando várias vezes de roupa, não porque você tá se olhando no espelho, mas porque você tá olhando no olhar de toda a comparação possível que existe. Aliás, falando nela, se tem uma coisa que vai acabar com seu chamado e criatividade em dias líquidos como esse, pode ter certeza que é a tal da comparação. A comparação falaria: olha, compra essa coisa, ou vai pra tal lugar, tá todo mundo comprando, tá todo mundo indo. Mas sabe o que você vai falar, meu irmão? O mesmo que a sua mãe dizia pra você: você não é todo mundo. A comparação vai falar: compra esse iPhone 18, 17, a nova geração. Cara, eu não sou todo mundo. Mas sabe o que a comparação ela não vai te contar? Apenas seja você. E foi sendo eu mesmo que aos 19 anos, ouvindo a mesma voz a qual Denzel Washington ouviu, eu cruzei o oceano, saí da minha cidade pequena, vim parar aqui. Abandonei o medo, a covardia, a falta de conhecimento. E é aqui em Portugal onde a minha vida foi completamente mudada. Mas às vezes eu me pego pensando nessas coisas. 4 anos, cara. Em 4 anos, minha vida virou do avesso. E eu fico pensando, sabe quem que me agradeceria hoje? Aquele ego de 10 anos, aquele doentinho mesmo, que venceu a comparação, o medo, o egoísmo. Foi sendo eu mesmo que em 2024 eu viajei para Inglaterra pensando que ia aprender somente uma nova língua. Não, lá eu conheci o amor da minha vida. Isso a comparação não te deixa ver. Não te deixa ver. Mas agora, por que não você? Gravar vídeos se expondo o universo que tá dentro de você, por que não você? Sair da sua bolha, conhecer novas culturas, aprender uma nova língua, novos lugares, por que não você? Por que não você? O próximo Denzel Washington, o próximo Da Vinci, o próximo Ayrton Senna. Por que não você, cara? É isso que me pega, cara. O que te impede? O que me impede? O que é esse elefante branco no meio da sala que ninguém fala? Por que não você? Em paralelo a isso, você já parou pra pensar que em cada pessoa que já cruzou seu caminho, existe uma versão de você a qual talvez não seja 100% você, mas é a versão que você mostrou pra ela, seja ela boa ou ruim? A parte mais louca da vida é que você é uma pessoa diferente para cada pessoa que encontra. Para alguns você é quieto, para outros fala sem parar. Tem quem te vê como gentil, tem quem te acha distante. Você não existe como uma só pessoa. Você existe em 1000 versões diferentes, espalhadas na mente de quem já cruzou o seu caminho. O vídeo ele define muito do que eu falei aqui. Quantas 1000 versões de você? Cara, sua identidade. O Diego triste, o Diego pensativo, o Diego inteligente, o Diego desenrolado. Porque se você é brasileiro e mora na Europa como eu, você é desenrolado. Quantas versões de você não mostrou? Quão incrível você é, o quão contagiante você é. Sabe aquele sentimento de que você tá em um lugar? Eu tive um sentimento de ir pra Inglaterra, de morar lá e de pensar, essas pessoas não me conhecem. Pois eu não sabia me expressar em inglês nessa época. Então, eu ficava parecendo... Eu imagino que pra eles eu era uma pessoa totalmente introvertida, uma pessoa totalmente na dela, sabe?
trazendo isso para o mundo real, para pessoas que falam a mesma língua. Uma coisa é você deixar a língua a qual você fala parar você. Claro, você não tem uma comunicação. Outra coisa é você deixar o medo te parar, ser você mesmo. Quantas vezes você parou por medo de ser criativo, de começar algo, de mostrar, sei lá, se você canta, de mostrar sua voz, isso só acontece nos filmes. Diego, mas isso... Por que um cego que ninguém dava nada iria querer cantar? Não. Por que um empregado de mesa que morava no próprio carro iria querer fazer os Guardiões da Galáxia? Mas cara, tá na sua cara e na minha. Sabe, todos fracassaram, todos foram vaiados, mas todos se reinventaram, todos começaram de novo, todos venceram o medo. Então aí, por que não você? Assim como eu não nasci sabendo falar outra língua, assim como o horizonte de um menino de 10 anos que morou 14 anos na fazenda, não sabia a eternidade a qual minha alma ansiava, e hoje eu sei. E eu sou do tipo de pessoa que eu gosto de criar. Desde pequeno eu gostava de desenhar na fazenda, eu gostava de fazer cabanas na árvore, eu gostava de criar, eu sempre gostei, eu sou apaixonado por criar. E eu tô aqui criando, sabe? E todas essas figuras que eu falei, eles não nasceram sabendo. E eles não fizeram porque eles são bons. Hoje eles são bons, mas lá no começo não eram. Por que não começar, mano? Sabe, eu vejo muitos vídeos no YouTube, apenas comece. E a mesma pergunta que todos têm é, por onde? Certeza que muitas pessoas adorariam ver a sua identidade. Copia alguém, faz a mesma coisa que alguém, mas coloque a sua identidade. Criar autenticidade, criar. Sabe, a verdade é que existe um fragmento em nós, a qual nos liga. E eu tenho profunda certeza que isso está intrinsecamente ligado lá no começo, na criação. Sabe, criação, criador, do pó viemos, do pó voltaremos. Eu tenho certeza que isso faz sentido para você. Você só precisa acordar. Play attention. Olha, preste atenção. Ao redor de você, todos os dias eu pego um metro para o trabalho aqui, cara. Às vezes eu olho, sabe? Eu presto atenção nas pessoas. E todo mundo parece um robô. Todo mundo parece zumbi. E essas pessoas não nos diferenciam nem um pouco da inteligência artificial, qual anda robotizadamente. Agora, o que nos diferencia da inteligência artificial, e talvez eu irei trazer um vídeo falando sobre, é autenticidade, é ser você mesmo, é emoção. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, se inscreva no meu canal. É um canal novo, mas eu tenho umas loucuras pra trazer aqui.